Glória a Deus. Ele veio para nos salvar. Amém? Queridos, hoje à noite, Deus tem uma palavra especial para você. Uma palavra de restauração. Uma palavra de cura. Cura do corpo, cura da alma e cura do espírito. Mês passado eu estive em São Paulo ao congresso da PECOM, que é a Agência Presbiteriana de Comunicação e Missões, e lá eu tive uma grata surpresa. Muitos pregadores, homens de Deus, homens que têm responsabilidade com o reino de Deus, mas dentre as pregações e as oficinas, uma me chamou muita atenção e me incomodou. Uma pregação básica, simples, de homens que têm um conhecimento teológico muito apurado, muito acadêmico. E isso me chamou a atenção. Pastor Ricardo, da Igreja Presbiteriana do Planalto, Brasília, uma igreja relevante naquela cidade, pregou uma coisa que me incomodou profundamente. E eu vim de lá pensando nisso, pensando, refletindo, e comecei a ler. Eu nem pensava, não passava nem no meu coração, nem na minha mente, que eu estaria hoje aqui pregando a palavra, como eu preguei no domingo pela manhã, e estou pregando agora, porque todos os finais de semana vocês sabem que eu estou no sertão do maciço do Baturité, com o campo missionário de Pedra Aguda. Então, todo final de semana, vou para lá, volto na segunda, volto na terça, dependendo da demanda, e nunca passou no meu coração de vir pregar. E eu comecei a meditar sobre esse sermão. Um sermão simples, que está no Evangelho de Mateus, que todos nós conhecemos. E essa palavra, eu estudei, meditei, refleti, trabalhei, e levei para os meus irmãos queridos do sertão, da Lagoa Grande, Jaguarão, Pedra Aguda. Falei, queridos, precisamos pregar as boas novas do Senhor como Ele pregou. E vocês vão perceber isso no decorrer da minha pregação, que o tema dessa pregação é pregar, ensinar e curar. Nós vamos ao texto, e aí nós vamos caminhar com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nesse texto tão bonito, tão belo, que me apaixonou. E olha que eu preguei algumas vezes sobre esse texto, mas nunca me incomodou tanto como agora. Está escrito, Mateus 4, 12, 15, diz: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. João Batista, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon, Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, contemplou a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No entanto, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes, e Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco,
o seguiram. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Lá em Mateus 9, 35, 38, ele diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Queridos, o Evangelho de Mateus retrata uma profecia feita pelo profeta Isaías 400 anos antes do nascimento de Jesus, nas cidades citadas, como Zebulon, Neftali, que foram cidades que Deus entregou nas mãos dos gentios, de um povo pagão, pela desobediência, pelo pecado. Mas ele também apontou que um dia viria a luz, e essa luz caminharia e iria libertar o seu povo. Aonde houvesse trevas, a luz iria reinar, e aonde houvesse os pecados, seriam perdoados. Amados, Jesus estava caminhando pelas cidades, pregando, ensinando e curando. Aliás, tarefa que Jesus ensinou e deixou para a igreja fazer. A grande questão, e isso me deixa preocupado, é que essa simples tarefa de pregar, de ensinar e de curar está se perdendo. O processo está invertido. Cura, bênção, bênção, cura, bênção. Não há mais ensino, não há mais discipulado, não há mais o chamado para que o povo de Deus se arrependa dos seus pecados. Não se fala mais de pecado, porque é um assunto que não dá muito ibope, é um assunto que não segura os fiéis, corre risco de perder. Quando alguém entra nessa seara, todos querem serem curados apenas das enfermidades físicas, mas não querem ser curados das suas enfermidades espirituais. E o que Jesus pregava? Ele simplesmente pregava arrependimento e a chegada do reino de Deus, o tempo futuro que invade o presente. Ele chegou, está dentro de nós, e o futuro que se fez presente em nós. Jesus morreu por mim e por você. Quando ele fala que arrependa-te, que o reino de Deus chegou. O reino de Deus não é o futuro. O reino de Deus é hoje, é agora. Jesus, ele veio para nos libertar, para nos salvar, não para amanhã, mas para hoje, para agora, para esse momento. O futuro que se fez presente, quando ele sai nas cidades pregando o evangelho e curando as pessoas, ele tem um encontro com Zaqueu. Zaqueu fica ouvindo desse homem fabuloso que curava, que pregava, e ele queria saber que homem era esse, mas as multidões não deixavam as pessoas se aproximar muito de Jesus. Então, como ele era pequeno, subiu numa árvore, e Jesus, ao passar, disse: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou para a tua casa. Zaqueu percebe que Jesus veio para libertá-lo da escravidão, da ética moral, da ética religiosa.
Zaqueu descobre que aquele homem é o reino de Deus presente e não futuro. Ao ponto de impactá-lo e dizer: as minhas desonestidades vou cancelar, vou devolver tudo, vou quitar, vou zerar a minha conta. E Jesus exclama: aqui, agora, nesse instante houve salvação na tua casa. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos libertar. Mas é importante que nós possamos pegar o nosso jeito de ser, deixar para trás e deixar o jeito de ser de Deus invadir todo o nosso ser. Mas aí é um problema. Ninguém quer deixar o seu jeito de ser. O problema é esse. Mas aí não vejo só Zaqueu abrindo mão desse jeito de ser. E ele era religioso. Ele conhecia a letra, mas não conhecia o espírito dessa letra. No dia que ele tem um encontro com Jesus, ele começa a entender que a religião dele era muito pequena diante da grandeza e da graça de Jesus. Lembram dos 3 ladrões? Dos 2 ladrões? Jesus estava lá. E um deles contempla Jesus e reconhece em Jesus o reino de Deus. E diz: Senhor, lembra-te de mim. Ele faz um pedido para o futuro. Para o futuro. Lembra-te de mim. Ele estava atrás de uma bênção futura. E Jesus disse: olha, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Todo aquele que se aproxima de Jesus Cristo não é para amanhã, é para hoje. A bênção é para hoje. A libertação é para hoje. Agora é necessário que a gente promova em nós um arrependimento profundo e não remorsos. Porque os remorsos são finitos, são temporários. Mas o arrependimento é longo, é eterno. Queridos, nós não podemos tratar mais o reino de Deus como uma coisa futura. Porque isso está deixando muito crente acomodado. Está deixando o crente numa perspectiva muito imediatista, apenas das bênçãos materiais. Apenas isso. Eu quero dizer para você que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou e está dentro de nós. O reino de Deus é hoje, é agora. O reino de Deus é aquela luz que venceu a morte, que ressuscitou ao 3º dia, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Jesus está dizendo que nós precisamos viver este reino agora, desfrutar desse reino agora, mas é preciso que possamos fazer uma varredura completa no nosso interior, para que as coisas velhas de forma definitiva se afastem de nós, para que a grandeza de Deus, a graça de Deus se apodere de nós e torne cada um de nós uma bênção nesse reino. Precisamos fazer como Jesus. Jesus andava no meio do povo, pregando arrependimento, não apenas para que o homem e a mulher deixassem certos vícios. O homem hoje tem uma questão de um legalismo muito profundo. Arrependimento é muito físico, é muito pontual, é muito ritualístico. Arrependimento é uma coisa muito maior. Arrependimento não é largar alguns vícios, porque tem muita gente que não tem vício nenhum, mas não conhece o reino de Deus, nunca experimentou da graça. É muito maior do que isso, porque todos aqueles que buscam o Senhor, que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, têm uma experiência fabulosa. Ele sabe o que é lícito para ele,
Ele sabe o que não é lícito para ele. Ele conhece. Não precisa ninguém estabelecer normas e ordens. Ele sabe o que é lícito, ele sabe o que lhe convém, ele sabe que o homem de Deus tem um determinado comportamento, tem uma determinada linguagem, tem uma maneira especial de caminhar, de se vestir, não como uma ordem absoluta. Se você não estiver desse jeito, você está fora. Não é isso, não é isso. O jovem rico era perfeito, conhecia a religião como ninguém, porém ele tinha um coração preso na sua riqueza. Ele queria a graça, ele queria o reino de Deus, ele queria, mas não queria largar o seu jeito de ser em relação às suas finanças materiais. Quando na sua cabeça matemática ele disse: como posso trocar uma coisa que eu tenho na mão por um subjetivo? Queria o rei, mas não queria sacrificar-se por ele. O que nós precisamos, como homens de Deus, é buscar os pecadores, é pregar para eles, falar de Jesus para ele. Jesus chamava os pecadores para si, não discriminava, não fazia exceção, não expulsava da sua presença, porque ele queria que essas pessoas conhecessem o reino de Deus. Jesus queria que esses pobres de espírito pudessem ser cheios da graça de Deus. O problema é que isso dá trabalho. O problema é que isso desgasta. É mais fácil encher as igrejas com promessas faraônicas: venha para cá que você tem isso, venha para cá que você vai receber isso, olha, você vai ter isso, vai ter aquilo, porque isso não vai exigir nada de você, não vai exigir preparação, não vai exigir tempo de oração, não vai exigir tempo de santificação, não vai exigir que você esteja aqui na igreja para conversar, trocar experiência, desenvolver um relacionamento saudável entre os irmãos e as irmãs, estudar a palavra, meditar sobre ela e se dispor a servir, a trabalhar. Dizem por aí que nascemos e somos para ser cabeça. É uma história de um ET que eu não consegui ainda entender. E o corpo? Onde fica? E o corpo? Amados, quando nós lemos o Sermão do Monte, quando Jesus fala no Sermão do Monte, ele descreve a natureza da vida desse reino e como ele acontece. Para mim é um belo poema ético, é um grande poema moral, vai de encontro aos religiosos e à religião. Ele fala para os oprimidos, ele fala para os pobres, ele diz: vocês precisam me conhecer de uma forma nos detalhes essenciais e não ficar na superficialidade. Buscar requer trabalho, requer alguns sacrifícios. Vocês podem dizer: mas e a cura? Jesus curava, expulsava demônios. Agora, para que ele fazia isso? Por que Jesus fazia isso? Sabe por que ele fazia isso? Para a redenção do ser humano. São expressões de uma nova realidade. Dizei aos desalentados de coração que o reino de Deus já chegou, está no meio de nós, veio para trazer vida em abundância. Reino de Deus veio para sarar um mundo ferido pelo pecado. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus são vocês. O reino de Deus está presente. Precisamos nos mexer, sair dessa posição confortável e ir pregar o evangelho no seu trabalho, falar de Jesus na sua comunidade, falar de Jesus na sua família, vir trocar experiências
cristãs de relacionamentos saudáveis. Reino de Deus é você se despir da sua zona de conforto e dizer: eis-me aqui, Senhor, onde o Senhor quer me usar. Queridos, todo o ministério de Jesus é visto nessa perspectiva. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, para a restauração completa do homem. Cristo nos deu a salvação, e isso significa restauração de relacionamentos, lançar todas as nossas ansiedades aos pés do Calvário. O reino de Deus chegou, Ele está aqui no meio de nós, para a restauração total de nossas mazelas espirituais, das nossas mazelas espirituais. Os sacerdotes não se aproximavam dos doentes de sua época, porque eles precisavam obedecer certos rituais de purificação, para não se contaminarem com as impurezas alheias. Mas Jesus veio quebrar esse paradigma. Jesus veio ser diferente. Ele veio fazer tudo ao contrário. Ele vai ao encontro dos enfermos e os purifica. Jesus purifica todas as pessoas excluídas da sociedade e os coloca de novo no meio dela. Jesus veio buscar o que estava perdido. Jesus foi buscar quem estava fora do nosso círculo de relacionamento, e dentro deles também. Nós não podemos ser omissos. Precisamos entender que o reino de Deus está aqui, está em nós, está entre nós. A palavra de Deus diz: onde tenho 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Deus está aqui. Aqui tem mais de 3, tem mais de 4, tem mais de 5, tem mais de 10. Jesus está aqui, esperando que cada um de nós se disponha a ser o embaixador desse reino aqui na terra, para representar os seus interesses aqui, porque Ele só virá de uma forma definitiva para buscar os seus eleitos, para buscar os seus escolhidos, quando nós pregarmos a palavra de arrependimento, de confissão de pecados, e ter uma vida livre, pura, santificada, e tirar o nosso jeito de ser, e deixar Deus mexer nas coisas imexíveis que está lá dentro de nós. Por isso que nós optamos só pela cura do corpo. Nós optamos para que Deus nos cure, para que Deus nos restabeleça, mas nós temos dificuldade de deixar Deus agir no nosso interior. Foi assim que Deus se reportou aos religiosos da época, cumpridores da lei, legalista, sabia de cor e salteado tudo, mas por dentro eram vazios, ocos. A religiosidade tem afastado muita gente de Deus. O cristianismo veio para dar um basta nisso. Se eu perguntar a vocês, se vocês creem que o reino de Deus está no meio de nós e em nós, vocês vão dizer sim, porque Deus está aqui, e porque dentro de mim habita o Espírito Santo de Deus. O reino está fora e dentro, está sobre mim, está sobre você. Vocês vão dizer sim. Se eu perguntar para vocês creem nos milagres de Jesus? Vocês vão dizer sim, cremos nos milagres de Jesus. Então, se você entende que o reino de Deus está em nós, está entre nós, por que nós resistimos à sua presença? Por que nós resistimos à pregação? Por que nós resistimos ao ensino da palavra? Por que tanta resistência ao ensino? Por que tanta resistência à pregação, se ela é que liberta o homem? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esse é o grande problema. Sabe por quê, queridos, nós resistimos? Porque nós não queremos morrer todos os dias do nosso jeito de ser. Queremos a cura do corpo, sim, mas nós resistimos à cura da alma, porque isso implica em mudança do nosso jeito de ser. Nós temos as nossas mágoas guardadas.
Nós temos os nossos ciúmes, as nossas invejas, intocáveis. Deus disse, se nós não tivermos a inocência, a pureza de uma criança, não vamos herdar o reino dos céus, não vamos para lá. É necessário que Deus possa penetrar nesse lugar secreto seu, para desmanchá-lo, para que você possa ser liberto de todas essas mazelas, porque Deus veio para curar você de forma integral, o corpo, a alma e o espírito. A cura pela cura distancia você de Deus. Não se escandalizem. A cura pela cura afasta o povo de Deus dele. É só voltarmos à história, irmos para o deserto. Quando esse povo sai do deserto e entra na terra que Deus deu para cada um deles, ele diz, não pequem, vigiem com a idolatria, olhe os relacionamentos, cuidado com as suas coisas. O povo vai e peca. Desobedecem. Porque tem coisas que o homem acha que deve fazer. O que tem? Não tem problema. É só uma coisinha assim. Deus está dizendo que você vigie. Nós não aplacamos regras. Você faça isso, você faça aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, como eu já falei. O homem de Deus e a mulher de Deus sabe exatamente o que agrada e o que desagrada a Deus. Povo de Deus reunido nesse lugar, o reino de Deus está entre nós. Arrependei-vos. Jesus quer usar você de forma extraordinária. Jesus quer fazer cada um de nós sal e luz. Ele diz, vocês são sal, vocês são luz. E ele vai fazendo aquele tratado no Sermão do Monte. Outro probleminha, de termos dificuldades do ensino, com o ensino, é que nós temos uma dificuldade enorme de aceitarmos o reino de Deus como ele é, da forma como Jesus pregou, devido à nossa complexidade humana. As nossas enfermidades aparentes são apenas as físicas. As outras enfermidades, elas são escondidas e mexíveis. Lembra do paralítico e seus amigos que lutaram para levar aquele homem até onde estava Jesus? Ora, levar na maca, numa estrada, não é, complicada, um monte de gente querendo ser curado. Chega lá, não consegue entrar pela porta, tem que subir, tem que destelhar, tem que descer com aquela maca. Foi uma luta para aqueles amigos chegar com aquele homem ali, gente. E quando chega lá, Jesus olha e diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Olha o tamanho da frustração dos amigos desse paralítico e do paralítico. Eles não foram ali para que Jesus mexesse nos seus imexíveis, na sua vida interior, nos seus pecados, nas suas mazelas. Eles foram ali para Jesus tocar na sua enfermidade física, levantar e ir embora. As pessoas querem ser curadas e debandar e tchau, até o próximo evento, até o próximo problema, até o outro momento que eu me sinta tocado, que as minhas emoções venham à flor da pele. Uma frustração. Porque eles não foram ali para Jesus dizer, olha, você precisa de algumas coisinhas. Não é só o seu problema físico, o seu problema espiritual. Mas eles não foram ali para isso. Não foram. E eu meditei, pesquisei, corri. Eu quero alguma coisa para fundamentar. Quando o pastor Ricardo fala isso, eu fiquei perplexo, eu tomei um susto. E eu disse, o pastor tem razão.
Muitos estão indo nas igrejas apenas para receberem a bênção. Nada com abençoador, nada de mudança de vida, nada de uma reflexão, nada que possa mostrar que a sua cura gerou salvação. Oh, glória a Deus! Gerou mudança de vida. Vocês lembram dos leprosos? Eles foram curados, mas um recebeu a salvação. Eu não sei se vocês estão nesse patamar, e creio que não, porque vocês entenderam que o reino de Deus está em vocês, está entre nós, e nós aqui não abrimos nem da pregação, nem do ensino e nem da cura, porque nós acreditamos nas três coisas, e as três coisas se completam. É uma luta aqui para manter as escolas funcionando, é uma luta para termos voluntários, serviço, é luta. Por isso que Jesus diz: a seara é grande, mas está faltando, temos que orar, temos que apelar, temos que pedir ao Senhor para quebrantar corações para o serviço. As pessoas não querem servir, as pessoas querem ser servidas, querem ser abençoadas, querem o reino de Deus, mas não querem sacrifício para chegar até lá. Não, porque Jesus ainda não veio. Jesus veio, nos capacitou, nos ensinou e deu todos os instrumentos para que nós pudéssemos continuar o que Ele deixou aqui na terra. Ele deixou o Espírito Santo de Deus, o nosso auxiliador, o nosso ajudador que habita em nós. É o reino de Deus em nós. E fora disso, quando estamos aqui, Deus está passeando nesse lugar, Deus está aqui ao seu lado, Deus está sabendo o que está passando no seu coração, Deus sabe as suas lutas, Deus sabe os problemas que você está enfrentando. É reino de Deus. Isso é reino de Deus. É para hoje, é para agora, não é para o amanhã, porque o amanhã, quando Jesus vier, Ele não vem mais pregar, Ele não vem mais curar, Ele não vem mais ensinar, Ele vem levar os seus eleitos, os seus escolhidos, e Ele vai perguntar para mim e para você: o que fizeste com os talentos que eu te dei? O que fizestes? Reino de Deus está no meio de nós, entre nós. A terceira grande tensão é que, porque Jesus não está no meio de nós, porque alguém já disse: se Jesus já estivesse aqui e Ele andando com a gente, as coisas seriam diferentes. Seriam ou não? Seriam do mesmo jeito. Essa é a grande tensão. Desenvolvemos uma idolatria. Estamos buscando templos que nos toquem, ungidos que têm mais poder do que outros. Desenvolvemos uma idolatria, trocamos as coisas. Vou procurar que tem um homem ungido para vai dizer isso. Vou para ali porque tem uma pessoa assim. E Jesus está dizendo: o reino de Deus está em você. O reino de Deus está em você. Clame pelo meu nome, porque todas as vezes que o povo de Deus, na antiguidade e na modernidade, todas as vezes que o povo de Deus se rendeu aos pés da cruz, Deus ouviu, Deus abençoou e Deus veio em socorro do seu povo. Nós não precisamos de ungidos, nós temos um, Jesus Cristo, o Espírito de Deus dentro de nós. Queridos, essa tensão tem que levar o povo de Deus a andar em parafuso. Porque Jesus disse: enquanto vocês estiverem nesse mundo, vão sofrer as dores desse mundo. Mas isso não quer dizer que não poderemos experimentar o ensino, a pregação e a cura do corpo, da alma e do espírito. A grande questão, por último, é: queremos apenas ser admiradores de Jesus, mas isso não basta. Só confessos também não basta. Precisamos ser discípulos, seguidores, embaixadores do reino de Deus aqui e agora.
Ele está no meio de nós e em nós. O reino de Deus somos nós, como está em João 4,23, ele diz: mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Portanto, queridos, precisamos viver intensamente, todos os dias, esse reino, todos os dias esse reino, ensinando, pregando e curando. Sabe por quê? Porque Cristo, o Nazareno, o Galileu, é a centralidade da nossa vida. É o ar que respiramos. Portanto, reino entre nós é, porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles, dentro de nós. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Reino de Deus é para agora. Reino de Deus é para ser exercido todos os dias. Deus vai te sarar, Deus vai te abençoar, mas Deus cobra de mim e de você que vocês andem nas cidades pregando o Evangelho. Arrependei-vos. Sem confissão de pecados não há perdão, e sem perdão não há salvação. Mas Jesus disse: eu vim para salvá-los, eu vim para buscar o perdido, eu vim para buscar aquela ovelhinha que se desgarrou. Enquanto eu não botá-la nos meus braços, eu não saio. Deus está dizendo: enquanto você não viver, não experimentar, não abraçar o reino de Deus, eu vou retardar um pouquinho a minha chegada. Porque eu quero que todos, cada um de vocês, sejam agraciados e abençoados por serem proclamadores do Evangelho do reino de Deus. Por isso que ele veio para nos salvar. Sara, o pessoal da banda está aí ainda? Com esse louvor, não sei se estão? Eu queria que nós fizéssemos um clamor. Um clamor diz assim: Deus, eu creio que o reino de Deus está aqui agora. E eu faço parte desse reino. Eu represento os teus interesses aqui na terra. E vou pregar as tuas boas novas. E as pessoas serão curadas, as pessoas serão abençoadas. As pessoas vão perceber que Deus vai agir de forma extraordinária através da sua vida, através do seu comportamento, através da sua fala. Amém? Amém? Hoje de manhã aqui foi uma bênção, como está sendo hoje à noite. Enquanto o louvor estiver tocando, eu gostaria que você, do jeito que você se sentir bem, em pé, sentado, de joelho, com os olhos fechados ou abertos, não interessa, isso para Deus não interessa. O que interessa é como está o seu coração diante disso. Nós vamos louvar agora, e você vai estar orando. E se você entendeu essa mensagem, compreendeu essa mensagem, e que o reino de Deus está perto de você, está em você, levanta o braço assim, que nós vamos estar orando por você. E se você, amém, se você ainda não confessou Jesus Cristo, se você não diz para Ele: Senhor, eu quero o Teu reino, eu quero o Teu Espírito, eu quero, Senhor, ser bênção, eu quero estar aqui nesse país, nessa nação, no meu estado, Senhor, dizendo que o Senhor é Deus e que as pessoas precisam ser renovadas pelo Espírito. Se você ainda não tem essa experiência, levanta o braço, que nós vamos estar orando por você. Se você entender essa mensagem, levanta o braço, que nós vamos estar orando por você. Amém?
Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar louvando agora. E se você tomar essa decisão, pode levantar o braço, que alguém vai chegar perto de você, vai conversar com você. Amém? Vamos lá, Sarinha. Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Não percam a fé. Aleluia. Poderoso é o teu Senhor quando clama o seu nome. Aleluia. Aleluia. E ele então virá. Ele vem pra ti salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantará. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio às batalhas. Ele vem pra te salvar. Glória a Deus. Ele vem Aleluia. para te Oh Jesus, abençoa o teu povo reunido neste lugar. Derrama bênção sem medida sobre esse teu povo. Senhor, coloca no coração deles paixão pelo reino de Deus, porque o Senhor veio para nos salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem Aleluia. para te salvar. Aleluia, glória a Deus. Senhor, Oh Pai, abençoa, Senhor. Aleluia. Ele vem para te salvar. Glória a Deus. Glória a Deus.